Por que é que ela torna a gente tão capaz de compreender as pessoas que vivem, nos compreendermos em primeiro lugar, porque esse sentimento de vazio, de absurdo, ele está aí ainda, pessoal, e foi potencializado com a pandemia, essa que é a verdade. Continuando, como vemos, vale a pena reconhecer a existência deste sentimento de falta de sentido e observá-lo mais de perto, ao tratarmos da patologia do nosso tempo. Então, Frankl está nos dizendo, a gente precisa entender o que é esse vazio, o que é essa patologia do nosso tempo, senão a gente não consegue ajudar as pessoas. Percebe a importância de uma teoria como é a logoterapia? Independente de você ser psicanalista, de você ser gestalt, de você ser comportamental, você pode estar assistindo isso daqui por curiosidade, falando assim, professor, eu acho legal e tal, logoterapia, mas eu já tenho a minha referência teórica, não tem problema nenhum. Só que isso que o Frankl está dizendo para a gente aqui é inegável. E isso pode ajudar você, inclusive, a entender melhor os seus pacientes. Mais do que isso, se você não é psicólogo, pode ajudar você, ou psiquiatra e não tem pacientes, pode ajudar você a entender seus alunos, a sua equipe, as pessoas ao seu redor e mais, a gente pode se compreender melhor também. Então ele fala assim, quanto à psicoterapia, porém, ela jamais será capaz de enfrentar esse estado das coisas em escala maciça se mantiver livre do impacto das tendências contemporâneas de uma filosofia nihilista. Caso contrário, ela mesma representará um sintoma da neurose de massa, ao invés de uma possível cura. Vocês notam, se você traz uma psicologia nihilista, quer dizer, como que a gente ajuda as pessoas? Eu pergunto para você. As pessoas estão chegando até nós. Minha vida não tem sentido, não vejo um significado nas coisas, passo por um sentimento de vazio, de absurdo. Aí eu olho para ela e falo, é verdade, é assim mesmo. Vamos entender melhor isso. Vocês percebem, pessoal, vocês me desculpem, mas eu, enquanto psicólogo, enquanto psicoterapeuta, eu não consigo me contentar com isso. E essa é uma das razões porque a logoterapia falou tanto para mim. Porque eu vi nela uma ferramenta para ajudar as pessoas a superarem um dos grandes problemas que elas enfrentam hoje em dia. O pessoal fala assim, depressão, ansiedade. Frankl vai mostrar pra gente, isso é na terceira aula, eu vou mostrar pra vocês. Frankl vai mostrar pra gente como a depressão, a ansiedade, uma série de outros problemas contemporâneos têm na raiz o vazio existencial. Esse niilismo de forma privada, como ele mesmo diz. E a psicoterapia, ela precisa dar conta disso, ela precisa dar uma resposta para isso. A gente precisa acreditar, pessoal. E detalhe, sabe por que é que quando eu falei de cura para o vazio existencial, um monte de gente vinha lá no post, que absurdo, vou te denunciar para o CFP, sabe por quê? Porque esse niilismo está tão assim impresso, não é? Nos próprios psicólogos, que deveriam estar ali pensando em formas de ajudar as pessoas que sofrem com niilismo, que quando alguém como Frankl, e não estou dizendo eu, pessoal, porque quem diz isso não sou eu, são esses autores aqui, ó, que vocês estão vendo, logoterapeutas, é o próprio Viktor Frankl que diz isso, tá? Tudo que eu estou falando está escrito aqui. Então, quando ele se levanta no contexto da psicologia da década de 30, 40, do século passado, e ele ousa dizer, a vida tem um sentido, o vazio existencial pode ser superado, a logoterapia pode ajudar as pessoas, ele também não é bem recebido por todo mundo. E é assim hoje também, porque tem muitas pessoas que estão conformadas com esse niilismo. Mas a logoterapia, ela é uma teoria que vai além disso, que ela está dizendo o seguinte para você, não, a vida pode sim ter um sentido, pode sim ter solução o vazio existencial. As pessoas podem viver uma vida mais plena, as pessoas podem dizer sim à vida, elas podem encontrar um significado para as suas existências. E a psicologia tem que ousar dizer essas coisas. Não importa, né? E quando eu falei para vocês, eu estava até um pouco chateado com esse tipo de repercussão, porque a ideia não é essa.
teve gente que achou assim, você está fazendo isso para polemizar. Não era para polemizar, pessoal. É porque, de fato, como vocês estão lendo aqui, esse é um conceito da logoterapia. Era para ensinar logoterapia. Né? Eu fujo de polêmica. Só que quando eu entendi essas críticas à luz do que Frankl falou, tudo fez mais sentido ainda. É claro que muita gente vai se posicionar contra. Porque hoje, por incrível que pareça, você vira um psicólogo, vira público e a partir de uma teoria psicológica falar o seguinte: a vida pode sim ter um significado, o vazio, a frustração existencial podem sim ser superados, e isso para muita gente é um absurdo até hoje. Sabe por quê? Porque o niilismo está lá, nos fundamentos, na base dessa sociedade. Mas a logoterapia vem como uma resposta, vem como uma alternativa. E o pensamento de Frankl é sim um pensamento diferente de toda essa corrente. É uma linha psicológica diferente de muitas delas. E é isso que eu estou apresentando para vocês. E quando eu descobri isso, eu falei, poxa, é isso, é assim que eu vejo as pessoas, é assim que eu quero trabalhar. E é o que eu tenho feito desde então. A questão das ideologias ligadas ao coletivismo. Veja só, emitir juízos coletivistas serve, afinal, para fugir à responsabilidade de uma opinião pessoal. O indivíduo está entregando a autonomia dele, a liberdade dele, a capacidade humana que ele tem de parar, pensar, analisar as situações e formar uma opinião. Ele está entregando isso daí para o blogueiro da internet, para não sei quem, para o líder religioso, para alguém da família, para o marido, para a mulher, para o amigo. E ele fica nessa massa e ele não é capaz de pensar por si mesmo. Aí a gente cai, pessoal, olha só, ocorre assim, que a maioria... Anota essa frase, viu, pessoal? Essa frase te ajuda a entender muita coisa que acontece hoje em dia. Ocorre assim, que a maioria das pessoas hoje em dia não tem opiniões. As opiniões é que as tem. Um minuto de reflexão, né, para isso daqui, porque... Explica ou não explica? Me digam, Frankl era um cara que estava ali à frente do tempo dele ou não? Porque o fato é esse. Você vai conversar com uma pessoa sobre uma opinião divergente, é impossível o diálogo. Porque não é a pessoa que tem a opinião, ela é dominada pela opinião, é a opinião que tem a pessoa. E aí não tem conversa. Ninguém muda de opinião por conta disso. E esse é o grande problema das ideologias, essa postura coletivista, o indivíduo que some, ele perde a individualidade. Por quê? Se você for analisar, pessoal, tirando assim raras exceções, né, como por exemplo o racismo, né, aí de fato a gente está falando de uma ideologia, os supremacistas brancos, é uma ideologia abominável. Mas boa parte das ideologias com relação às quais as pessoas discutem, nenhuma delas é 100% certa e 100% errada. Elas têm coisas positivas e coisas negativas. Elas têm aspectos corretos e aspectos questionáveis. Mas as pessoas não conseguem dialogar, porque o indivíduo abraça o pacote fechado de opinião. Então, se eu sou da ideologia tal, então eu tenho que acreditar nisso, nisso e nisso, eu tenho que gostar de A, B e C, eu tenho que concordar com tudo que 1, 2 e 3 fazem. E onde é que está a sua individualidade, eu te pergunto? Onde é que está a sua autonomia? Por que é que você não pode falar, olha, eu acho legal tal e tal coisa desse político, mas eu não gosto disso e disso. Eu acho legal tal e tal ideia dessa ideologia política, mas isso aqui não é muito legal. Percebe? As ideologias dominam as pessoas e esse é o grande problema. Faça esse exercício, tá bom? Faça esse exercício em casa e você vai me falar depois se funciona ou não. Faça um esforço, a gente tem que fazer esforço, porque a gente nem percebe. A opinião nos domina e a gente nem percebe. Mas faça um esforço para olhar para as diferentes ideias que permeiam a sociedade atual, e está cheio de ideias, né? O debate político fervilhando, etc. E tente olhar, e as pessoas, né? Os porta-vozes dessas ideias, e tente olhar aquilo que você concorda e aquilo que você discorda com essas pessoas. Deixa de lado a camisa do time, tá? Tira a camisa do time, guarda, bota uma camiseta branca da paz e fala assim, tá, vou avaliar de uma maneira racional, autônoma, vou formar a minha própria opinião e me diga depois se não vai ser diferente.
né? No momento em que você fizer isso, ó, já vou garantir para você o seguinte: no momento que você fizer isso, você já vai se livrar de um problema. Sabe qual que é o problema? São aquelas discussões intermináveis na internet sobre ideologias e o consequente estresse que isso traz para as pessoas. Você vai poder participar lá do WhatsApp do grupo da família tranquilamente, você vai poder, não vai ficar chateado com ninguém, porque você vai deixar de ser dominado pela ideologia, você vai ter autonomia. E vai ser capaz de concordar com as pessoas quando for necessário, discordar quando for necessário, mas sem se sentir ofendido também, respeitando o direito do outro pensar diferente. Então, quando a gente sai desse coletivismo, a gente dá um passo de evolução da nossa dimensão noética mesmo, evolução espiritual, a gente pode dizer assim, à luz do conceito da logoterapia.